É isso aí, né, pessoal? Bora lá, bora lá. Vamos fazer agora mais um podcast aqui para você que está aí com a gente ligado, sintonizado, preparado aí para você aprender muita coisa legal, muita coisa boa. E hoje o tema é muito bom, muito bom. Para quem não me conhece, eu sou Richardson Dantas, estou como pastor na Igreja Propósito em Cristo e eu quero convidar você para você ficar com a gente aí, porque olha, já pega aí seu papel, sua caneta, porque o negócio hoje aqui vai ferver, vai ferver. Você vai ver que é curto, mas fervoroso. O que nós vamos discutir hoje? Nós vamos falar sobre hierarquia no céu. Vai ter hierarquia no céu, privilégios no céu, recompensas no céu, diferenças no céu. Sabe aquelas brincadeiras que o povo faz assim, tipo, minha casa vai ser grande, vou morar do lado de fulano, do lado de ciclano, vou morar perto de Jesus. Como que vai ser isso? Será que todos vão ser tratados de forma igual no céu? Será que não? Então, todos esses detalhes é o que nós vamos discutir a partir de agora. Então, preste bem atenção, porque agora o negócio vai esquentar aqui, tá bom? E agora eu quero apresentar para vocês quem é que está aqui comigo para falar desses assuntos. E essa galera, vou te contar, eu conheço e eu sei que sabe tudo de Bíblia. Tudo de Bíblia, tudo de Bíblia. Vou começar aqui primeiro pelas damas, vou começar aqui então por ela, Carolina Cordeiro. Oi, gente, como é que vocês estão? Saudade no podcast, saudade de estar aqui falando, né? Aprendendo muita coisa. E o tema hoje promete, aguarde. Muito bom. E junto com a Carolina Cordeiro, nós temos aqui, sabe quem? O cara, o brabo, ele mesmo, Gerson Lemes. Fala, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Bora, né? Vamos aí, ver no que vai dar tudo isso. Espero que vocês aprendam muito e bora. Muito bom, muito bom. Então agora vamos focar aqui então. Gente, papo bom esse, né? Essa conversa é boa, não é? Com certeza. Dá pano pra manga, dá pra falar muita coisa. Primeiro, vamos lá, vamos saber então o seguinte. Eu quero saber a opinião de vocês dois, tá? Primeiro, Carol, você acredita que no céu vai ter essa questão de diferença de pessoa para pessoa, de cargos, hierarquia, esse projeto todo, assim? Como é que você pensa em relação ao céu? Cara, o céu ele é complexo porque é algo que a gente ainda não viveu, né? É algo que a gente não sabe exatamente. Mas eu acredito no Deus que deu a salvação de forma gratuita para todo mundo. Mas eu também acredito no Deus que deixou como princípio a lei da semeadura. Então eu acho que pode sim ter diferenças aí de galardão. Hierarquia, não. Mas hierarquia, tipo assim, você é pastor aqui na terra, então lá no céu você vai ter uma estrelinha a mais. Não acredito, mas de galardão, sim. Você acha, então, que questão de galardão? Então defina galardão para mim, por galardão, favor. até onde eu entendo, é uma recompensa. E que recompensa é essa? Isso aí a Bíblia não cita, não. Ué, eu queria que fosse um passo para andar de cometa, de alguma coisa assim. Mas eu acho que não tem nada a ver com isso. Mas como é que a Bíblia define uma questão de recompensa, mas que ninguém sabe que recompensa é essa? Então, será que essa recompensa pode ser literalmente essa diferenciação? Tipo, o pastor que cuidou de mais pessoas, o pastor da igreja grande, o pastor da igreja pequena? Eu acredito que não tem a ver, que nem a gente falou, tipo assim, com títulos. Eu acredito que tem a ver muito mais com o coração. Coração? Eu acho. Tá. Vamos ver. Jess, conta para nós aqui. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que tem essa diferença no céu? Você pensa igual a ela? Como é que é isso aí? Então, na verdade, em partes, né? Eu estou aí com a Carol, em partes. Em quais partes? É o seguinte, sim, não acredito que tem separação de melhores. Esse aqui é melhor e tal. Mas acredito sim, né? Que vai haver, com certeza, aí, pessoas que receberão galardão, receberão uma recompensa pelos feitos aqui. Não que isso faça com que elas se tornem melhor do que as outras, ou mais destaque do que as outras, mas automaticamente glorificando ao Senhor de qualquer forma por tudo que foi feito aqui. Mas como que ela não vai ganhar mais destaque se ela está sendo premiada lá no céu? Na realidade, não é uma premiação, não. Eu não acredito em um troféu. Tipo assim, cara, você é melhor do que fulano porque você fez. Não, eu acredito em alguém, por exemplo, que cumpriu aquilo que foi proposto para ser feito. Por exemplo, um pastor, ele tem um chamado pastoral. Então aí, logo, ele cumpre esse chamado com êxito e com isso,
Eu acredito que sim, ele vai ter uma recompensa sim por isso. E qual que é a recompensa? É reconhecer que ele cumpriu esse chamado. Não é porque ele recebeu um título, uma medalha no sentido de, cara, você é o bom. Não, eu acredito que é no sentido de ele fez, cumpriu o que foi proposto para ele fazer e logo ele foi reconhecido pelo próprio Deus em ele ter glorificado o nome de Deus dentro do seu chamado. Mas você não acha que agora, os dois amplamente agora, né? Vocês não acham que isso aí pode anular um pouco do processo da justiça de Deus, em tese? Assim, ó, vamos pensar assim, ó, justiça é porque é justiça. Nós podemos colocar essa recompensa como justiça, né? Porque pelo fato dele ser justo é que ele vai fazer isso. Mas não deixaria uma ideia de um céu bem meritocrático? Eu acho que não. Por que Porque a parte de entrar no céu continua sendo gratuita. Quando você fala isso, pra mim fica um pouco confuso. Você tá falando de justiça ou de justificação? São coisas distintas. Não, A justiça. são Justificação distintas. é separado. Pela justificação, o céu a gente tem acesso gratuito pela graça. Ok. Mas a justiça de Deus é mediante realmente... Como é que eu vou explicar para você entender e não ficar vago só da minha cabeça? Por favor. Tem aquele versículo, não vou lembrar a referência agora, desculpa a minha lerdeza, mas que fala das obras que vão vir, que a gente vai ser julgado pelas obras, Sim. e tem as obras que vão ser ouro, prata, e tem as obras que vão... Isso. E as obras que vão ser madeira e feno, e vão ser queimadas. É essa parte que é a justiça. Vai ter gente que vai fazer, e Deus, pela justiça, ele vai julgar, e vai dar o galardão para aqueles que merecerem, para que a obra for ouro e prata. Entendi. Então, como é que você explica? Como é que você, Gerson, também explica? Romanos 2:11 fala, porque Deus não demonstra favoritismo. Quer falar, Gerson? Na realidade também, em base do que o senhor está falando, a gente também pode ir em 1 Coríntios 3:8. E Boa. cada um receberá seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, um versículo contradiz o outro, né? Não, De não forma acredito nenhuma. que a Bíblia contradiz a Bíblia. Então, você está falando que Deus não tem favorito aí. Não, na verdade, o texto que você leu é qual? Repete, por favor. O texto está falando exatamente isso aí. Romanos 8. Romanos 2:11. Não, a mesma coisa. Porque Deus não demonstra favoritismo. Romanos 2:11. Exato. Mas Deus não demonstra favoritismo mesmo, não. Não é favor. Favor. Porque se fosse favoritismo, Não, logo ele escolheria. Não. Aqui está falando que vai ser segundo as obras que cada um fez. Se fosse favoritismo, ele falaria, não precisa de você fazer nada. Eu escolho quem que vai receber. Mas o contexto de favoritismo aqui não é baseado em obra. Está falando assim, ó, Deus não demonstra desigualdade entre um e outro. Sim. Isso que o texto está falando. Tipo assim, no sentido de vou tratar esse aqui desse jeito e esse aqui dessa forma, porque esse aqui fez muita coisa, esse aqui fez muito... Será que não é isso que o texto está falando, não? Eu acredito que isso aqui seja no quesito salvação. Porque o Vamos lá. anterior diz... Gentios. Mas agora a honra e paz para todo que pratica o bem. Primeiro para o judeu e depois para o grego, pois em Deus não há parcialidade. Uhum. Eu acredito que isso aqui seja mais um quesito salvação do que realmente... Então você acha que tem versículo específico que eles estão separando contexto de esse aqui é só para salvação. Então você traz um versículo então para mim que fala só de recompensa. O Jess acabou de ler. 1 Coríntios 3:8. A gente era inimigo, mas agora a gente é Que vai- amigo. Entendi. Entendeu? Entendi. Pode ler pra gente, vai lá. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Uhum. Completar aí. 1 Coríntios 3:8. É porque assim, não sei, mas pra mim parece muito mais injusto um Deus que vai dar a mesma coisa pra mim e, sei lá, pro Paulo, que viveu a vida aí depois que converteu e as cartas dele ecoam até hoje, sabe? É injusto pegar, sei lá, um Martim Lutero e daí Sim. receber a mesma coisa que eu. Entendeu? Eu tô aqui... Aí você acha então que tá tudo tranquilo. Lá no céu, Não. então. Eu vou melhorar. Lá no céu, então, não vai ter problema no sentido de. Vamos imaginar então, fulano recebeu mais do que eu. Uai, mas eu acho que eu encontrei mais. Eu acho Dá que eu outro achei podcast mais. isso aí, tá? Pois é, Dá outro mas. podcast. Mas você não acha que vai ficar um pouco vago isso aí? Eu acho que não. Porque isso é coisa de alma.
entendeu? De pessoa, de sentimento. A E gente lá não não vai tem. ter... Não, eu acredito que o céu não vai ter esse negócio de sentimento. Ai, eu sinto que o outro tá assim, eu acho. Ai, nossa, coitado de mim, sou Então menor. Deus não tem sentimento nenhum. Não falando de Deus, falando da gente. Não vamos querer Não, dar mas um nós vamos terceiro igualar a Deus. podcast. Nós não vamos igualar a Deus. Se nós vamos igualar a Deus, a lógica é Ainda essa. mais um podcast. Mas eu acredito que o céu não tem vazão para sentimento. Entendeu? A gente vai com o espírito. Aí, agora me Então, fala, vamos entrar- qual tem que é a compromisso. graça então, Gerson? Qual que é a graça, Gerson? De ser recompensado e você... Presta atenção, a lógica é o seguinte, Pronto. se você recebe um presente, você fica como? Feliz. Feliz, certo? Certo. Beleza. Só que pelo que a Carol está falando aqui, ela está falando que lá no céu não tem alma. Então lá no céu, teoricamente, não tem sentimento. Qual que é a graça de ser recompensado e não se sentir feliz por aquilo? Você vai ficar apático. Mas é literalmente Nossa. por isso, porque eu acredito que é literalmente por isso. Porque se realmente fosse gerar um sentimento, logo geraria não um sentimento só positivo, como um sentimento negativo nas pessoas que não foram galardoadas. Pensa comigo. Tá, tudo bem, mas qual o sentido de ser recompensado e você não sentir a valorização daquilo? Vamos um exemplo de uma carreira de trabalho. Por exemplo, o senhor tem o seu trabalho, você tem a sua meta a ser batida, certo? Certo. sim. Ok. Quando você bate a meta, é legal porque eu acredito que você entende que você fez o que foi proposto para fazer Correto. com excelência, certo? Aí, se chegar no final tiver uma recompensa, você, como um homem que tem sentimento, vai ficar o quê? Alegre. Mas a lógica do negócio é o quê? Cara, eu fiz tudo de acordo com o que foi me proposto e consegui bater essa meta. Então, eu acredito que é mais um ponto de quê? De você entender que você cumpriu o que foi proposto. Mas você não acha que, beleza, eu cumpri o que foi proposto, mas você não tem a sensação de cumprimento daquilo, porque, na realidade, por exemplo, se é o que ela está dizendo aqui, de que lá no céu não tem esse sentimento, não tem todo esse negócio todo, Deus não vai ter prazer em recompensar você, porque afinal, para ele tanto faz, para que vai recompensar? Não tem alegria na recompensa, não tem gozo na recompensa. Mas tem alegria na salvação. Mas que alegria na salvação? Não tem alegria na salvação. Mas Hoje, a hoje eu única- sou alegre Não tem. porque eu sou salvo. Não. A alegria, hoje eu sou. Ah, então a alegria então, é só aqui na Terra. Lá no Assim, céu. o que Como eu vai ser entendo no do céu, então? Eu entendo do céu que a gente vai ter alegria em estar com o Senhor. Mas como que vai ter E alegria se a alegria é pronto. parte da alma, Vai filha? ser tipo uma satisfação de estar lá. Que satisfação? Satisfação é parte da alma. É verdade. É tudo Então, parte da alma. e Mas não o vai ter espírito da alma? gente almeja o Senhor. Com alma? Não beija a palavra de querer, entendeu? Tá, Não ele almeja quer, de beleza, mas aí chegou lá, ele não vai ter nada de sentimento. Como é que ele vai se alegrar? Ele vai estar lá junto com Deus, o Mas espírito. ele vai se alegrar sem alma? Aí, Vai como? eu acredito que o nosso espírito ele não vai ter essas coisas. Tipo assim, porque senão, se a gente for ter sentimento, Ah, que não tem nada a ver com hierarquia, mas se a gente for ter sentimento no céu, a gente vai ficar triste por aqueles que não foram. Ou a gente vai chegar. Mas eu acredito que a gente não vai ter sentimento. Ou a gente vai chegar num nível de espiritualidade tão grande que a gente vai compreender a justiça de Deus na totalidade. Mas eu só acredito que isso possa acontecer sem sentimentos. Não consigo visualizar um céu onde eu fico muito feliz pelo meu irmão que está aqui do lado, ou não fico triste por aqueles que, sei lá, sabe? Eu não consigo encaixar sentimento no céu de forma nenhuma. então, logo Mesmo assim. Deus não vai ficar feliz com a nossa volta, logo o nosso espírito não vai ficar feliz em encontrar com o Senhor, logo esse ponto de receber a recompensa não vai ter valor, porque afinal, para mim, tanto faz, Mas tanto é porque fez. a gente pensa em recompensa como alguma coisa. Como é que eu vou dizer? Tipo, a gente foi condicionado a pensar em coisa. Sim, Vai sim, que, sim. vai que a recompensa, sei lá, sentir mais a presença do Senhor. Não sei, eu tô A conjecturando, recompensa não só sei. tá com ele, mas tá, ó, para mim tanto faz, tá, não tá, Entende? porque... Como também, olha para você ver que legal e profundo Lá isso. vem você. Porque no que vocês estão construindo, vocês estão dizendo que, na realidade, até se no céu não tem alma, provavelmente no inferno também não. Então, quem está no inferno também está pouco se lixando pelo fato de estar no inferno. Não, vai doer. Não vai, não. Doer o quê? Doer o quê? Doer, vou ficar queimando. Vai queimar o quê, criatura? Eu nunca vi o desenho, não. Ah, beleza. Não, se for essa lógica que vocês estão colocando, tanto quem está no céu, tanto quem está no inferno, para eles tanto faz. Eles estão
100% apáticos. Mas não é, 100% apático. não é apático. É claro que é apático. Apático não sente nada. Para ele, tanto faz. Se Deus está lá, não está. Se o diabo está lá, tá bom. Está tudo bem, porque para ele... Não é, porque hoje o nosso espírito não comunica e anseia por Deus. Estando no céu, a gente vai estar Tá, mas completo. conforme você falou, ansiar, o desejo, não tem a ver necessariamente com essa parte do sentimento, só tem. Eu acredito. Porque se houver, você está afirmando para mim que até isso tem um prazo de validade. O ansiar por Deus? É, ué. De jeito nenhum. Então, Não fa- ansiar não parte da alma. Tá, então vai. O que você pensa sobre? Ah, não. Porque eu já falei tudo que eu penso sobre. Eu quero que vocês falem, porque... Olha para você ver, Gerson. Não tem alma. Ela trouxe esse discurso. Mas não vai ter alma no céu, não. Isso é fato. Se não vai ter alma, estaremos todos apáticos. Se estamos apáticos, tanto faz céu ou inferno. Porque para você não vai achar bom ou ruim. Mas qual que é a lógica? O que nos faz ansiar estar no céu? O fato de saber que ele é bom, Será? Ah, mas tem gente Não. que sabe que é o bom. fato de... Não, vamos pegar no contexto geral. O fato de saber que ele é bom, o fato de saber que eu não vou para o inferno e principalmente o fato de saber que Cristo está lá. Mas se quando eu ver Cristo eu vou estar 100% apático, tanto faz estar ele ou estar outra pessoa. Não, eu acredito que o ponto central de querer estar no céu não é o ponto de saber que lá é bom. Não, eu acredito que o ponto central é literalmente estar com Cristo. Não é o ponto de lá é bom, lá é legal. Não, não é isso. Então, assim, não faz sentido eu ansiar o céu simplesmente por achar que lá é bom. Beleza. Eu acho que o ponto central é literalmente estar com Cristo. Então, o fato de você estar com Cristo já é o suficiente para você estar tranquilo. Entendeu? Então, eu não vejo necessidade de ter um sentimento, nossa, consegui. Não, não é isso. O sentimento de estar lá já é o suficiente. A questão de estar lá já é o suficiente. Velho. Tá. Vamos imaginar. Você ficou um tempo longe da sua casa. Sim. Ok? E aí longe da sua família. E aí você vai chegar e você quer logo chegar para ver ela. Por exemplo, eu quando eu fico muito tempo fora de casa, eu chego doido para ver minha filha. A primeira coisa que eu faço quando eu entro em casa é ir lá no berço ver se ela está tudo bem. Então, ok. E ver ela bem me deixa feliz, certo? Se você passa muito tempo viajando, chegou em casa, na hora que você viu sua esposa, você vai ficar o quê? Muito feliz, esperançoso. Você vai ficar... Esperançoso é uma palavra forte, né? Mas você vai ficar feliz, você vai ficar... Nossa, você vai querer abraçar. Agora, olha que legal. Você está toda nessa expectativa toda gigantesca e agora de que céu, 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 céu. Aí na hora que você morrer, morreu também sua alma, morreu também tudo. Aí na hora que você chegar no céu lá, você vai olhar para Deus e... legal. Talvez aí nós entendemos por que os anjos ficam então cantando santo, santo, santo. Não, eu não acho que você vai ser chato. Porque assim, falando parece que tá chato, não. Não, acho. mas é o que você está Acho dizendo. que vai ser legal. É o que vocês estão construindo, porque se não tem sentimento lá, então teoricamente não vai ter alegria. Mas onde está escrito que terá sentimento? Onde está escrito que não vai ter? Cara, sentimento é coisa de alma. Então, e você mesmo falou que não vai ter alma. Beleza. Não vai ter alma no céu. Eu estou construindo o que você está falando. Ou Deus vai dar pra gente um... Eu tô perguntando agora. Eu tô construindo nada, não. Não vem, não. Deus vai dar pra gente assim, um novo corpo completinho. Com corpo, alma, uma alma transcendente, entendeu? Que vai compreender as coisas. Eu não sei, entendeu? Essa questão de alma, você quem eu trouxe. tô perguntando agora, tô construindo mais nada. Não veio jogar pra mim, não, é você. Mas a própria Bíblia, eu tô tentando achar aqui o versículo aqui, não fala que não haverá mais lágrima, não haverá choro. Morte, choro. Isso. Fala que não haverá tudo isso. Não vai ter beleza. sentimento ruim, então, só. Beleza, isso parte da alma, né? Então você está afirmando que não vai ter nada que reflete Não. questão de alma. Isso não foi uma afirmação, isso foi uma pergunta. Sim. Isso foi uma pergunta. Sim. Se nós estamos falando que chorar, essas coisas todas, parte da alma, e você está colocando que ela está colocando que na realidade não vai ter sentimento no céu. Terrível, é terrível. Cancela a saudade do podcast. E ela está falando que não vai ter... como é que é? Alma no céu, sentimento. teoricamente falando, então isso é a resposta de que não vai ter alma mesmo. Tanto faz o que aconteceu. Entendi.
Então não haverá alma. Então não haverá alma. Então, para que recompensa se não vai ter alma? Porque Nem Deus é vai ter- justo. Mas que Você justiça planta e é- colhe. Que justiça é essa que você não vai aproveitar nada dessa justiça? Você já parou para você pensar? É você O céu vai receber um ser legal. presente, você receber um presente que você vai olhar assim... Santo, 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 Senhor. Nossa, o céu não é chato desse jeito. Não, mas é o que você está falando. Não é o que eu tô falando. Tô falando que a gente não vai ter sentimento. Mas não quer dizer... Pelo menos da forma que a gente conhece, eu acho que não. Se Deus vai dar outro tipo de sentimento pra gente, não sei. Porque não faz sentido. Porque se mantiver os sentimentos que a gente tem aqui, aí eu acredito, né? Que a gente vai ter tanto os bons quanto os ruins. E aí a gente vai ficar, sei lá, pensando em outras coisas que não sejam a glória de Deus. Tá bom. E aí, então vou deixar essa questão da alma para lá, porque já foi até muito, né? Mas Desculpa aí. não, lembrando que esse ponto tá aberto. Tá bom, outro Viu? podcast. Outro Você quer podcast. escutar um podcast só sobre isso? Fala com a gente. Olha o que Deixa que ela nos tá falando. comentários. Outro podcast falando só de alma. Que isso aí. Preste bem atenção, na realidade agora, eu quero construir com vocês agora um outro caminho. Simples, muito simples, certo? Bom, como que nós explicamos então? Porque vocês estão falando que vai ter diferença lá no céu, Aham. certo? É Aham. isso que vocês acreditam. Aham. É o que Galardão. nós lemos. É o que nós lemos. Tá, Galardão. beleza. Que a gente tá Ok. concordadinho. Legal. Ótimo. Continue assim até o final. Vamos lá, então beleza. Vocês estão falando exatamente esse ponto. Como explicar, então, 1 João 3:2? Vamos lá. É doidona. Vai dizer assim, ó. 1 João 3:2. Se quiserem, pode até ler na versão de vocês, porque aqui na minha vai estar bem diferente, mas eu posso ler aqui também, já estou aberto. Pode ler a sua. Queridos amigos, agora somos filhos de Deus e ainda não está claro o que nos tornaremos. Tornaremos. Sabemos que quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele realmente é. Reparem na força da expressão que ele coloca aqui de seremos como ele, ou seremos semelhantes a ele. Ele está colocando de uma forma igualitária todos nós, salvos, seremos semelhantes a ele. Então, se somos semelhantes a ele, não haverá logo diferença, porque somos semelhantes, iguais a ele. Mas no caso, a diferença que nós estamos falando, a gente está falando, não é sobre uma diferença de. Como que eu posso explicar? Não é a diferença de ser melhor ou não. É um reconhecimento do que foi feito. Nós, sim, seremos semelhantes ao Senhor logo porque nós somos co-herdeiros com Ele. Então, assim, eu não acredito que isso aqui quebre esse ponto do galardão. Não acredito. Mas se todos nós seremos semelhantes a ele na realidade, não pode ter gradação, hierarquia. Nós vamos ser igualzinho. Mas esse fato do galardão não faz com que seja melhor, não faz com que Claro esteja que num faz. patamar acima. Claro que não. fazem. Óbvio que faz, porque nós estamos colocando de diferença. Por exemplo, você tem um celular, ela tem outro, eu tenho outro. Isso é diferente. Não. Claro que é. Você tem um celular de uma marca, Sim. ela tem de outra marca. Talvez eu não tenho. Não tem diferença, não? Aí, no caso, você colocou você não tem. A diferença é que nós temos e você não. Mas isso nos faz melhor do que você? Não, melhor não, mas nós Nos estamos falando de coloca acima? diferença. Sim, nos coloca acima. Não, mas nós estamos falando de diferença, tem Mas diferença. aí, no caso, a gente não tocou no ponto de hierarquia? Sim. Então, Não, o que é uma hierarquia? não, tá. É porque você pegou o contexto só da palavra hierarquia, Sim. né? Tal. Mas Você está trazendo porque pro nós texto. É isso, nós estamos trazendo o ponto de que o texto está falando que nós seremos semelhantes a Jesus. Então, se seremos semelhantes a ele, seremos iguais a ele. Então, no sentido de não vai ter maior, não vai ter menor, seremos iguais, no sentido, nem é de tamanho. Nós estamos falando de tudo. Então, ou seja, o que Jesus tem lá, teremos aqui também, teremos lá também, de forma igual. Sim, isso é sem dúvida. Então, não vai ter essa questão da diferença no céu. Isso não faz... Eu não consegui enxergar isso trazendo... Como que eu posso dizer? Uma quebra na questão de ser o galardoador. Da gente ser galardoado. Na verdade, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 12 diz:
alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Sim. Quem disse isso? Vamos lá para o texto de Mateus. Uhum. O próprio Jesus disse isso. Por que Jesus falaria isso se isso não fosse real? Não faz sentido se isso não fosse acontecer. Sim. E eu acredito que ele não fala isso como colocando alguém diferente do outro. Eu acredito que é literalmente uma recompensa, é um reconhecimento. E um reconhecimento não nos torna diferente. É o que eu acredito. Só nos mostra que foi algo proposto e esse algo foi cumprido. Simples. Não acredito que isso torna... Eu recebi isso aqui, eu recebi esse reconhecimento, então eu sou diferente da Carol. Não consigo enxergar assim. Entendeu? Isso, ser recompensado ou não faz com que sejamos diferentes do outro. Eu não acredito nisso. Entendi. Você lembra, algum de vocês lembra da parábola dos trabalhadores da vinha? Lembro que o que chegou mais tarde recebeu o mesmo salário do primeiro. É isso. Que você tá Isso se resume em quê mesmo? falando. Isso se resume em salvação. Em salvação. Eu acredito. Ok, mas quando se fala do pagamento, se fala do pagamento do ato feito. Teoricamente entra no que vocês estão colocando. Aí nós estamos colocando que esse processo, na realidade, está falando no ponto do pagamento de ser alcançado. Aceitou todos para trabalhar aqui na vinha, encaixou no reino, mas na hora do pagamento todos receberam de forma igual. Tá. Você sabe onde está para a gente ler? Porque Sei. até onde eu me lembro, Mas isso é porque quesito é de muito salvação. extenso, né? Mateus 20, do 1 ao 16. Não vou ler isso tudo, não. Mas é por isso que eu falei. Não, mas é um podcast só de leitura bíblica. Deixa Porque pra tanto é lá, que, gente. se nós formos parar para analisar, o dono da vinha aqui, ele recompensa por graça, não por mérito. Então, é salvação. Tá ok, mas nós estamos falando que a recompensa. A recompensa é a salvação. Então, a recompensa, então, que vocês estão falando o tempo todo, é ser salvo. Não, a recompensa por graça, salvação. Então. Recompensa É. por obras, galardão. Exatamente. A obra é o trabalho crendo. feito. A obra é o trabalho feito. Toca, aproveita para tocar agora. A obra é o trabalho feito. Sim. Eles entraram para a vinha, certo? Uhum. E trabalharam. Obra. E eles foram receber a recompensa das obras que eles fizeram. Mas Agora, se vocês vierem para mim falar assim, que a recompensa é a salvação especificamente falando, então vocês também vão ter que concordar que a salvação, que a recompensa que vocês tanto falam, de que vai alcançar lá no céu, já é a salvação. Não tem outra recompensa. olha, eu penso assim, me faz lembrar do episódio que os discípulos falam com Jesus. Não, um querendo ser maior e tal no reino. Jesus olha para eles e fala o quê? Quer ser o maior? Então, sirva a todos. Seja o menor. Quer dizer, tem a possibilidade. Você entende? Então, assim, o que eu entendo com isso? Jesus falou com ele, olha, você não vai conseguir assentar onde você acha que você tem direito se você não servir a todos. Fala de obras. Então, automaticamente... Não, peraí. Eu ainda queria falar daquele outro texto que você leu antes. Eu Tá. gostei dele. Mas Então, tipo, não vamos fugir do texto, não. Fala do Não, texto, não, depois... vai, Peraí, termina que essa o seu que agora ficou Vamos legal. terminar. Vai lá. Os discípulos queriam... Estavam na briga lá, né? Quem queria ser o maior, sim Eu ou não? queria ser maior, exato. Exato. Jesus falou o que com eles? Quer ser o maior? Sirva a todos, seja o menor. Não, peraí. Seja o menor. Você tá querendo colocar que... Agora eu entendi porque que ela... Eu só atinei do que você estava falando porque pela frase que ela falou. Nossa. Que ela falou assim, significa que tem possibilidade de ser o maior. Não, a gente não tô falando mas de não maior é o maior, ou menor. tipo assim. Não. Você falando aí parece uma coisa, tipo assim, vamos invadir o céu. Ai, não, E tomar o reino. Não, Não. cara. Não. Não. Então Não. explica esse negócio Não, então. o que eu tô querendo Calma. dizer é o quê? Que existe uma recompensa para quem literalmente serve, para quem realmente faz a obra. Sobre a obra, o que você está falando da parábola que você contou, eu entendo literalmente como um ponto de salvação. Sim. Não por um ponto de recompensa, porque todos receberam igual. Então, ou seja, a salvação ela é disponível para todos Sim, de forma sim, igual. sim. Quem chega primeiro ou quem chega depois. Independente. Só que quem chega depois trabalha menos. Só que na realidade o que nós estamos falando é que a vinha representa o reino. Então, para você entrar no reino, você só precisa da graça. Pronto. Então, igual para todo beleza, mundo. Só que depois da graça tem a recompensa. É o que vocês estão construindo. Não, mas nesse caso aqui, tá falando de salvação. Mas a gente sabe que a Bíblia fala de galardão. Então, vamos lá. Porque é a palavra no entender. original. Vamos, Olha aqui. vamos entender. Ó,
O cara, ele foi aceito na vinha para trabalhar, correto? Uhum. A vinha representa o reino. Uhum. Sim? Uhum. É isso? Uhum. Então, a vinha representou o reino aqui, beleza? Ele entrou lá, ele foi trabalhar, mas chegou a hora da recompensa. Na hora da recompensa, por mais que tenha trabalhado mais e o outro trabalhado menos, eles receberam de forma igual. Ou seja, o cara aqui está trabalhando, nós não estamos trabalhando? Uhum. Ok, se nós estamos trabalhando aqui pelo reino, certo? Uhum. Na hora que chegar no reino, vai ser a hora do quê? Eu não entendo que seja a hora que chegar no reino. Mas que horas que vai ser, então? Eles vão receber... É tipo assim, ó, na minha cabeça. Pega a analogia da minha cabeça. Nossa, complicado. Vai, presta atenção pra você não se perder. Pra mim, seria mais parecido esse momento de receber a hora que a gente morre. Morri, vou pro céu. Acabou minha recompensa. Recompensa. A recompensa Nesse é ir pro céu. texto. Olha o que O você maior tá dizendo. troféu é saber que um dia no Não, coração peraí. celeste. A recompensa é ir pro céu? Neste texto Não, específico, que isso, eu acredito isso? que sim, mas E cadê a tem graça nesse textos que texto aí? falam. Ué, a graça está disponível igual para todo mundo. Mas nesse texto todo aí mundo não? recebeu Nesse igual. texto não? O fato de todo mundo receber igual, para mim, é a graça. Claro que que Deus não. dá para quem ele O que quiser, do nós jeito que ele estamos- quiser. É isso que você não está compreendendo o texto, você não está compreendendo o estágio do texto, os estágios do texto. Você não está compreendendo o estágio do texto. Por quê? A graça, presta atenção, a graça nesse Favor texto aí, imerecido. a graça nesse texto, ela veio quando? Ela veio em aceitando eles aqui na vinha. Graça, salvação. Todos podem entrar. Pegou essa primeira parte? Beleza. Todos entrou. A graça alcançou a todos. Aqui na terra, beleza? Então, aqui nós estamos fazendo o quê? As obras, trabalhando. Beleza? Falou. Vai chegar uma hora que nós vamos fazer o quê? Vamos para o reino. Hoje nós trabalhamos pelo reino, mas um dia nós vamos no reino. E quando chegarmos lá no reino, nós seremos o quê? Vocês falaram. O que nós seremos? Você quer que eu diga a palavra galardoado? Não, pode ser, mas recompensados. E essa recompensa, pelo texto, está falando que todos vão receber de forma igual. Tanto que chegou agora, tanto que chegou depois, que chegou há muito tempo. Tanto que já está trabalhando há muito tempo, como que já está trabalhando agora. Calma, baixa essa caneta. E aí? Não vou falar nada também, não. Então, Não na tinha nada pra realidade, falar mesmo, mas- a grande questão é que o texto aí, ele soa para nós no sentido de tempo aqui e tempo de ser galardoado. E no tempo de ser galardoado, todo mundo recebe igual. Então, na realidade, nós estamos falando de um Deus que é justo na hora de recompensar todo mundo igual, até quem não trabalhou. Mas se ele fizer o contrário, recompensar quem trabalha, ele é injusto. Aham. Como assim? Não entendi. Vou voltar. Vamos lá. O que você está me falando é que nós estamos falando de um Deus, Sim. que esse Deus, ele se torna justo em recompensar tanto o que trabalhou quanto o que não trabalhou de forma igual. Né? A gente falando de recompensa, não de salvação. Salvação é para todos. Sim. Mas no termo recompensa, a gente está falando de um Deus que recompensa todos iguais, mesmo que um trabalhou e o outro não. Mas se ele recompensa o que trabalhou, ele se torna um Deus injusto. Vou tentar explicar de forma mais clara. Por favor. O que você está trazendo é que todos eles trabalharam. A graça de salvação foi participar da vinha. Certo? Certo, beleza. E no final, para entrar no reino, teve recompensa para todos iguais, não foi? Teve diferença de um para o outro? Não. Não teve, todos iguais. Então isso é um Deus justo. Certo? É o que a gente está entendendo aqui que é um Deus justo. Por quê? Porque todos receberam da mesma forma. Então, se esse Deus entrega a recompensa para aquele que trabalhou de acordo com o tanto que ele trabalhou, ele se torna um Deus injusto? Pelo que o texto está falando, ele não age dessa forma. Não. A pergunta não foi pelo que o texto está falando. O que o texto está falando a gente já entendeu. Nós vamos fugir? Não, o que o texto está falando é o que você acabou de falar. Ele recompensou por igual, não é? Ok. Então você entende que é um Deus justo. Sim. Porque esse Deus fez o quê? Recompensou todo mundo igual, independente de quem trabalhou mais, independente de quem trabalhou menos. Uhum. Se a gente está falando de salvação, top. Agora, se a gente está falando de recompensa, não seria injusto? Não. Por que não? Porque, primeiro, pelo fato de 1 João 3,8 está falando que nós seremos semelhantes a ele. E segundo, por um outro detalhe. Isso aí, ó. Calma. Que eu tô bugada. E segundo, por um outro detalhe muito específico. Romanos 8,17. O que está
Está escrito em Romanos 8:17. Bora. Você lembra? Vou Lembra? Não? achar, Vamos lá. não. Nós lemos agora há pouco. E se somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E co-herdeiros de Cristo. Ou seja, ele não vai ser justo porque na hora que formos lá seremos semelhantes a ele e seremos herdeiros e co-herdeiros. Ou seja, herdeiro e co-herdeiro herdam na mesma proporção, na mesma medida. Herda o quê? O reino, não? Não. Vamos lá. Para herdar o reino, é isso que nós estamos falando. Para herdar o reino aqui, nós estamos falando de graça. Para ele acessar que o reino não é graça. Sim. Então, ok. O que eu estou dizendo para você é que se tange nesse ponto de, no céu, ter alguma recompensa extra pelo fato de você ter sido um super cristão aqui na Terra, alguma coisa assim, sei lá. Uau! Sei lá. Ai, quero minha medalha. Alguma coisa assim, tal. Isso não vai existir. Por quê? Seremos todos iguais, todos têm acesso à mesma porção, à mesma coisa que Jesus tem. Entendi. Entendi. Tá. Mas ainda assim, pra mim, eu entendo como salvação. Tá bom, mostra Eu então não e tá tudo consigo bem, mãe. entender. Por exemplo, esse texto que você usou aí de 1 João, 1 João. 3:2 que você leu, né? A Sim. minha tá assim, ó. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Pronto. Semelhantes a ele, foi o que você enfatizou e o que você usou para dizer, tipo, vai ser Você fala em igual aparência a Jesus. física aí? Não é nisso que eu quero entrar. Eu quero, tipo assim, ver os textos anteriores. Aqui, para mim, tá falando de santificação. Não tá falando tá falando do céu, de quando a gente for parecido com ele, sim, mas antes tá falando de santificação. Olha só, o 3:1, né? Vejam como é grande o amor do Pai que nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus e de fato somos. Por isso o mundo não os conhece, porque não o conheceu. Continua. Amados, lê essa parte do texto. O 3 é: todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Está falando de santificação e não da recompensa. Tá falando que a gente vai ser igual a ele, sim. Mas eu acredito que não é numa questão de... Porque quando eu falo assim, a gente vai ser igual a Deus, é meio... É diferenciado, nós vamos né? ser igual a Deus. Nossa, minha religiosidade ainda não está preparada para isso, não. Mas eu tô vendo. Mas sim, compreendo. A Mas gente vai ser igual a Deus, mas eu acho que é num sentido, tipo, espiritual. Porque falar que a gente é igual a Deus... É. Ah, tá, Coisa beleza. assim, sabe? Tipo, de suportar a glória do reino e a glória de Deus. Mas pelo texto que vem, os versículos que vem antes e os versículos que vem depois, para mim tá falando aqui de santificação. Tá ok. De tornar-nos puros, de sermos parecidos com ele. Ó, o 29 que vem antes do 3. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Quer dizer o quê? Você recebeu a nova vida, você precisa ser igual a Deus agora. E Tá. depois você vai ficar mais igual a Deus ainda no reino. Tudo bem. Entendeu? Vamos não consigo ver considerar- isso. É porque, na realidade, link que você fez. O link que nós estamos construindo aqui é no... Desculpa, no momento em que ele fala assim, ó, seremos como ele. Quando alcançarmos a salvação, quando ele vier, observa Quando ele vier. a narrativa do texto. Ele está dizendo assim, ó, agora somos filhos de Deus, beleza? E ainda não está claro o que nos tornaremos. Sabemos que quando ele aparecer, quando ele vier, quando ele nos tirar daqui, quando ele nos resgatar, ok? Então, se ele veio, resgatou, ele salvou, levou. Estamos Concordo. no reino. Chegou. Chegamos no reino, seremos semelhante a ele. Ah, mas você pega esse texto sozinho, fica muito fácil. Mas quando você vê os textos anteriores, os versículos anteriores e os posteriores, você consegue entender que tá falando, tipo assim, Sim, mas vai eu falei... acabar essa lamúria de a gente ter que santificar todo dia, porque a gente vai chegar lá. Beleza, mas eu não discordei de você em momento algum. Eu só estou falando que essa sua narrativa da salvação, ela se encerra no próprio texto 2 da santificação. Ela encerra no próprio texto, no versículo 2, quando ele vai falar assim, olha, somos filhos de Deus e não está claro o que nos tornemos. Sabemos que quando ele aparecer, pronto, encerrou aqui. Quando ele aparecer, o que vai acontecer? Causa e efeito. Ele apareceu, fez o quê? Levou a gente. Ui, meu Deus. Levou a gente. E na hora que nos levamos para lá, levou. Agora, qual que é o próximo passo depois de chegarmos lá? Viver com ele para sempre. Claro que não.
No que vocês estão falando, tem a parte principal que vocês estão defendendo. Mas aqui, pra que vai ter um julgamento? Não, ó, Sim. Ai, meu Deus, eu sou muito escatológica. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai falar. Porque não faz sentido na minha Julgamento cabeça. é pra você? Porque quem não é salvo já é condenado. A Bíblia fala isso, amigo. Mas tá bom, tudo bem. Fica nervosa. Mas a grande questão é que você está colocando esse julgamento, na realidade, você está colocando essa questão da condenação para alguém que está salvo em Cristo. Nós estamos falando dos salvos. Então, querido. Então, se tem salvo para eles, não há condenação. Já está Pra aqueles condenado. que Já está estão condenado. em Cristo. Vai Jesus. julgar quem já está condenado? Ele vai julgar as nossas obras, as que são boas e as que são Mas ele ruins. vai julgar. Então, Você acha que... Então, peraí. Tu tá Aqui falando já a mesma abriu o coisa quarto que eu. podcast já. meu Porque Deus. você está defendendo, Anota então, a aí. ideia é que, na realidade, o que você está defendendo é que, na não tô defendendo realidade... nada, tô jogando para o universo. Não, mas que seu nível tá muito negociado. O que você está defendendo, na realidade, é que os salvos vão ser julgados? Pelas obras. Os salvos? Amiga, a Bíblia fala. Os salvos? Nesse momento aqui, Eu quero um podcast de julgamento agora também. você sabe que na edição vai vir um grilinho cantando agora. Muito bom, eu quero ver. Eu acho. Que Porque, isso? Até porque o ó, gesto discordou de você dessa aí. discorda não, amiga, a gente é parça, você tem que validar. Não, sério mesmo, porque, tipo assim, até onde eu entendo, pode ser que eu seja muito burra e tô entendendo a Bíblia errada. Tudo bem, se eu tiver, eu admito. Tá tudo certo. Eu não posso Só fazer me essa prova. piada, mas já que você fez... Só me prova. Mas eu acredito que quem não está em Cristo já está condenado, porque já nasceu condenado. E aí a gente tem a oportunidade de orar. A graça é para todos, para quem acreditar. E depois que alcançou a graça? Tem Ai. condenação para ele? Não, aceitou Jesus de verdade, aceitou Jesus. Então é o que você está falando. Você tá falando Mas que vai tem. julgar as obras De quem? dos salvos. Nesse momento aqui, não. Mas vai ser quando que vai julgar as obras dos salvos? Ah, não, velho. Presta Vamos atenção. ler, Daniel. Faz sentido. Vamos ler, Vamos Daniel. pensar. Vamos construir aqui. Vamos puxar uma linha teológica aqui agora, tá? Uma linha teológica. Quer brincar, Marlon? Uma linha teológica, uma linha escatológica, só para nós abordarmos isso aqui. Repara bem, Gerson. Ele já está vindo aqui comigo. Já tá Ô, Gerson, não me abandona não, Gerson. Vai dar certo. Presta atenção. Vai dar certo, cara. Presta atenção. Olha que loucura esse negócio. Vamos puxar uma linha escatológica aqui, tá? Uma das linhas escatológicas, ela defende a ideia de quê? Ela defende a ideia que Cristo vem, leva os salvos, leva aqueles que confessaram ele, confessaram seu nome, nessa vinda dele agora, ele vem e nos leva, ok? E aí vem o reino milenar, vem os 1000 anos, né? Beleza, depois dos 1000 anos, quando ele voltar de novo agora, para passar, para trazer de novo aqueles que passaram pela grande tribulação, aqueles que ficaram aqui na terra, tal, aquele negócio todo, nesses que ficaram aqui na terra vão ter gente que vai confessar ele e vai ter gente que vai negá-lo, ok? Beleza. Ele vai voltar agora para quê? Para pegar essa galera aqui, Agora é a hora que todo olho vê. certo? E aí, dentro dessa linha escatológica, aqueles que foram salvos com ele na primeira vinda dele, vai voltar com ele agora. Pra julgar. Exato. Se eles vão voltar para julgar, como que eles vão ser condenados? Como que eles vão ser julgados por ele? Mas vão julgar o quê? Se também quem tá salvo lá não precisa de julgamento. É a pergunta que eu tô te fazendo. Ah, eu Você agora tá quero falando ao saber, não. contrário? Agora com essa linha escatológica eu fiquei mais bugada. Por quê? Porque pensa só, se eles vão vir, Jesus vai vir com a igreja para julgar um julgamento e não tem julgamento, vai julgar o quê? Não, mas isso que eu tô falando é porque aqui na realidade está falando. não. Porque aqui na realidade está falando da igreja. Gerson, sua vez. Abre aí. Sua vez, Gerson. Não, mas só fecha esse ponto aqui, Gerson. Fecha aí. Vai, Não, Jéssica, ele tá sua ligado, vez. tá ligado. Tá ligado? Então vai. 2 Coríntios 5:10. Vou até abrir aqui na minha Bíblia que eu sou evangélica. Nossa, Deus do céu. 2 Coríntios. 5:10? É. Ó, tá até marcado aqui, ó. Ou Bíblia Nova é muito ruim, né? divertido, porque assim, você fica perdida. As páginas coladas. 5:10, vai. Lê, Carol, pra nós. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas ou quer sejam más. O que você
pode falar. Esse cara Brincadeira. Todos nós vamos o quê? Lê de novo o texto. Lê de novo o texto. Agora eu vou ler. Lê de novo. Agora eu vou ler educadinho. Pausado. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ok. Isso está falando de quê? Do julgamento, Todos nós vamos o quê? comparecer. Mas todos seremos julgados. Não. Todos nós seremos. Nós Não, vamos julgados comparecer. sim. Porque pensa assim, pensa no julgamento. Pensa no julgamento, Não pensa. vai não, senhor. Só serão Se a julgados igreja- os que fizeram obras ruins. Eu vou achar aqui. Não, só serão julgados os que ficaram aqui. Eles vão ser julgados. Os que ficaram. Se a igreja vai voltar com Cristo para julgar, como é que ela vai ser julgada? Foi julgada antes. Não, mentira. Agora eu inventei. Não vai ter 2 julgamentos. só pra ter uma resposta. Isso aí. Foi meu lado sanguíneo falando agora. Tá muito sanguíneo. Não, cara, mas de verdade, todos nós devemos comparecer. Se são... Comparecer. Vou comparecer pra quê? Você vai ter julgamento e falar, oi, Jesus, tchau. Então só me explica qual é o sentido de Cristo vir, levar a igreja para o céu, ficar 1000 anos com ela no céu, Amigo, para depois eu tenho voltar uma para cá. opinião muito E falar polêmica assim, sobre ó, isso. tipo assim, ó, você ficou comigo 1000 anos lá, então, mas você vai ser condenado ainda, julgado ainda, e pode ser que você vá para o inferno. Porque se ele for para ser condenado e ir pro inferno, ele não vai subir como igreja, né? Não precisa ter condenação. E onde, para quem encaixa aquele ponto, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Pois é, não há Onde que encaixa condenação, porque antes tinha condenação. Antes tinha. A gente vai ter julgamento só das obras. Minha Carol. Amigo, para passar pelo fogo, para ser queimado, para ver se vai Mas ser que ouro, obra? Esse prata. cara já foi salvo, esse cara já está Mas lá vai com coisar Cristo. aqui, ó, das obras que foram praticadas por Então meio você do está falando que corpo. Moisés vai ser julgado? Davi vai ser julgado? Todos, você citou todos nós, eu, você, Moisés, Davi. Todos. Eu tô falando isso mesmo, pode ser que eu esteja errada. Pode, mas eu tô falando. A Bíblia já declara esses caras salvos? Ô? Então já foi. Vamos pensar como é quando a gente é criança. A gente não pensa que o julgamento vai ser quando a gente morrer, assim, ó. Porque eu já não imagino meu julgamento no telão. Eu penso naqueles 7 minutos que o cérebro tá funcionando ainda, tá rolando o julgamento, Ai, entendeu? meu Deus do céu. Não, sou, não Mas não faz sentido. Por que Deus ia colocar a palavra todos aqui? Mas, repara a Todos palavrinha nós, do começo. menos eu. A palavrinha Não, do menos começo. Davi e Moisés. Comparecer. Todos vão estar lá. Lembra que a igreja vai vir? Entendi, você tá falando de comparecer no sentido de estar Estar presente. Eu já não consigo. Essa aí, eu de verdade, sendo agora muito legal. Eu ia querer muito ver o original. Para saber se o comparecer é de estar presente ou de estar Puxa aí, sentado. Gerson. Gerson é puxado para você agora. Porque esse é legal. Se for comparecer de estar presente, Aí você vai pedir aí eu desculpa falo a assim, todo falo, mundo desculpa aqui galera, agora. peço. Você vai falar, gente, eu tô Peço. errada. Peço, mas se Ah, tiver não. mais de Olha um aí, sentido. Varão. Eu Olha aí. falo, Malê não, até com não. entonação. Fala, eu falo até Corinthians aí d'água assim. Vai, Vaso. Segundo Coríntios. Abre o Lexo aí, vai. Calma, isso vai dar certo. Calma. Tô doido, senhor. Calma. Gente, Não, ó, hein? é isso mesmo, viu? É isso mesmo. Vamos fazer as coisas aí. E ó, daqui a pouco nós já estamos encerrando, galera. Mas sentido, tá senhor. legal. Tem tá querendo nem abrir, viu, Carol? Aí, tá Você- vendo? Todos Só nós quando tá devemos- Porque ruim você pra tá errado, Carol. é porque você tá Não, errado. não sou. Vai Eu lá, sou você humilde o tá suficiente, já errada. pedi desculpa, falar assim, me ensina tudo do zero que eu não sei nada. Você Não? tá errada. Eu vou julgar. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Coríntios 5. Mas não tá falando do tribunal de Cristo e da igreja. 2 Coríntios o quê? 5:10, né? 5:10? 5:10. Você tá querendo saber o quê, Carol? Eu quero saber se a palavra comparecer é comparecer Comparecer de... Estou presente. Porque importa que todos nós compareçamos. Isso, essa Compareçamos. parte aí, ó. Tornar manifesto ou visível, estar escondido ou desconhecido, manifestar, seja por palavras ou ações, tornar atual e visível, perceptível, tornar conhecido, tornar manifesto. Amigo, tornar manifestar. conhecido, tornar Manifestar. conhecido. Manifestar. Manifestar o quê? A minha cara, manifestar o que eu fiz. Continua lendo, Gerson. Tornar-se conhecido, ser claramente identificado, totalmente entendido. A igreja vai estar onde, criatura? Nossa, você não tá entendendo nada do que eu tô falando.
Tá claro, na minha cabeça tá claríssimo. Ah, gastura, sou. Jesus Cristo. Como Olha diria meu aqui pra amigo você ver, ó. Roger, que tribulação. O que você não está conseguindo compreender é que quando está falando desse comparecer aqui, o que ele está falando, literalmente o que o Gerson está dizendo, é exatamente esse ponto: tornar-se manifesto, ser conhecido de uma pessoa, expor à vista, tornar manifesto, ou seja, todos vão comparecer, todos estarão lá à vista. Ele vai estar à vista, a igreja estará à vista, os anjos estarão à vista, todo mundo vai estar à vista, todos estarão lá. Mas o julgamento não é para todos que estão lá, não, hein? Esse bendito esse julgamento é só para o povo que vai viver os 1000 anos por essa linha escatológica que a gente está trabalhando aqui. Exatamente. Eles ficaram aqui, não ficaram? É só para essa galera que vai, talvez, aceitar Ouvir as duas Jesus sem o Espírito Santo. Ouvir as duas testemunhas, Entendi. creram nela. Então, tipo assim, porque no caso, como não vai ter o Espírito Santo na Terra, eles vão ter que ser convencidos pela própria mente. E eles vão precisar ser julgados se eles forem convencidos de verdade. Chegamos num denominador comum. É isso que você está falando? Viva a democracia bugado, bíblica. muito Mas é complexo de entender isso, porque muito assim, bugado. em que momento, então, que houve... Então, não houve o primeiro julgamento. Não houve julgamento, melhor dizendo, né? Não. Pro povo que... Para a igreja, não. Não houve. Para o Arpazô, não. Arpazô. Então, eu ia falar dessa vez, cara. Então, no caso, então, nós podemos dizer que só vai haver recompensa para quem ficou aí. Porque Apocalipse 22:12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo a sua obra. Então, só que aí, na realidade, por isso que é incabível nós pensarmos em benefícios ou privilégios ou presentes no céu, nesse ponto, entende? Porque não tem como nós analisarmos e falar assim, gente, tem um presente aqui específico, porque senão esse presente vai ser dado só lá depois e a galera já está lá salva. Não vai fazer sentido nenhum. A igreja vai estar salva, já viveu lá os 1000 anos com ele, não vai ser graduada. Mas é aí que está o ponto. Então, por que não existiria essa questão dessa recompensa, desse reconhecimento, melhor dizendo, se a gente tem texto falando que vai existir? Qual que é a lógica de falar e não ter? Então. Porque se a gente for lá no original, vai estar exatamente isso, recompensa. Não, tudo bem. Só que a grande questão é que nem vocês sabem explicar o que é essa recompensa. Mas porque a Bíblia não tá, cita. E está tudo bem. Só que o que nós estamos falando é, uma vez que a Bíblia não cita, vocês não acham perigoso demais nós afirmarmos que, de fato, no céu vai ter essa diferenciação? Mas a gente não está defendendo diferenciação, a gente está defendendo que haverá uma recompensa pelas obras que foram praticadas. Então, e aí vocês não sabem definir o que é essa recompensa. Sim, de forma alguma. Uma vez que não sabem definir o que é essa recompensa, a Bíblia ela fala que todos seremos iguais, todos seremos iguais. Por exemplo, João 17:22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. De forma totalmente igualitária. Não vai ter nada de diferente. Tipo assim, que você recebe. Com ele, não tá mas no céu. É o mesmo exemplo que eu citei no início. Só, que eu penso assim, todos são iguais. Igual o exemplo que eu tirei do seu trabalho. Todos lá têm a mesma função. As duas equipes, por exemplo, têm a mesma função. A diferença é que uma equipe tem um reconhecimento de que ela trabalhou de uma forma que obteve um resultado X. A outra equipe, talvez ela não teve o mesmo empenho. Então, automaticamente, essa equipe ela tem um reconhecimento. Não faz com que ela seja acima da outra. Faz com que o serviço que ela prestou seja reconhecido como um serviço que realmente bateu o objetivo, entendeu? Então, não faz dela os outros menos do que ela. Não, todas as duas equipes têm a mesma função. A função é igual. Eles são iguais, não deixaram de ser iguais. O que mudou foi o reconhecimento de que essa equipe X ela obteve sucesso naquilo que ela colocou a ser feito, entendeu? Bom, por exemplo, esse texto mesmo de João 17:22. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. O que o texto aqui ele está deixando muito claro para nós? Ele está falando que a mesma glória que o pai deu para o filho, ele também vai dar a todos os outros filhos. Ou seja, não tem nada prometido de diferente. É esse ponto. É primeiro só o ponto da diferença. Sim, mas é aí que está o ponto. Eu acho que a dificuldade dessa discussão entre nós aqui é o seguinte. Sim. A gente está falando que haverá uma recompensa e, no caso, o senhor está falando que essa recompensa vai trazer diferenciação entre todos. Entendeu? Então, o ponto central está aqui.
que vai haver recompensa, vai. Porque os textos dizem que vai ter. Você entende? Então, assim, agora, o que será essa recompensa? Que recompensa é essa? Se a Bíblia não afirma, nós não vamos afirmar, mas que haverá, haverá. Como vai acontecer? Que recompensa será? Não sabemos, mas nós podemos afirmar que terá pelos textos que a gente leu. Então, na realidade, toda vez que nós fomos olhar para essa questão das obras, o que vocês estão definindo é que essas obras podem fazer com que um receba uma coisa que o outro não recebeu. Não é que receba alguma coisa, é reconhecimento de ter cumprido, é esse que é o ponto. Dá uma impressão de ser tipo assim, cara, você é mais merecedor do que eu, porque mas você... é isso. Não, mas na realidade ninguém não. é merecedor. Mas amigo. é isso. O que vocês estão falando é que o céu ele está tão meritocrático porque o cara que fez mais obra ele vai receber mais recompensa que a gente não sabe o que é. Nunca disse que o céu está meritocrático. Isso é perigoso falar que eu falei esse negócio. Que a graça é de Mas é o que vocês graça. estão falando. Não é, amigo. Mas pensa comigo, vamos lá. Não é. Escutei. Vamos lá, Hebreus Eu tô ouvindo. 11:6. Olha lá. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Ok. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, por que teria isso falando que Ele é recompensador daqueles que o buscam? Não, mas Não, por que teria isso? Nossa, vai. Esse texto aí é para o tempo presente, não é para salvação, não é para o céu. Não, mas a gente não tá falando de salvação, não. A gente tá falando de... Porque igual você tá falando, é pro tempo presente, não é? Tempo Então, presente. o que a gente entende? O que é galardoador? Galardoador é aquele que recompensa, é aquele que não vou falar apresentei, mas é aquele que recompensa, aquele que reconhece o que foi feito. E você ora aqui e você recebe no céu? Não, mas isso daqui, nesse ponto aqui, o que você está querendo dizer é que esse galardoador aqui Lê o texto. é literalmente para o tempo presente, dos que o buscam. Vou ler desde o início. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não, onde aqui está falando que é galardoador? Tipo assim, você ora e você recebe. Gente, o texto aí não está se referindo ao céu. O texto não está se referindo nem a contexto de salvação. O texto está se referindo à fé. Sim, o texto está se referindo à fé. E a fé nós vamos ter aqui. Mas automaticamente, a parte do galardoador fala assim, ó, porque é necessário crer que ele existe. E que é galardoador. Mas ele é galardoador. Então, mas o fato de ser galardoador não significa que é só no céu. Não significa que é só no céu, não, gente. Ai, Jesus Cristo. Não tem base, não. A Carol já até desistiu. Não desisti, não. Eu tô refletindo sobre o assunto aqui. Entendeu? Tô pensando onde foi que eu errei, que ele não entendeu. Não, senhor, não tem condições. Eu tô conseguindo compreender o que vocês estão dizendo, mas para mim não faz sentido algum. Mas o que não faz sentido é E não aí? ter o galardão se ele é bíblico. E aí, agora pensa para você ver, não, mas nós não estamos falando de questão de não ter o galardão, beleza? A questão para mim porque do jeito que vocês estão colocando, vamos analisar, vocês estão dizendo assim, ó, o cara que tem muita obra recebe muita recompensa. Sim ou não? O cara que tem muita obra, Recebe muita Vai ser recompensa. galardoado. não, ele recebe uma recompensa, não é muito... Porque, pouco. tipo assim, Então, Reconhecimento. tá É bom. forte Não, você então dizer. fechou. Não, agora fechou. Fechou. amigo, Tá não tranquilo. fechou. Fechou, Eu sabe por sei que você vai fechou? falar. Não, o que eu vou falar Não então? vou falar não, vai. É que eu tô errado de novo. Sabe por que fechou? Agora fechou. Agora entendi. Aí, ó, gente, agora tá claro para nós. Escuta ele não. Tá claro. Escuta ele Segura não. a bomba. Porque, olha o que vocês disseram, vocês falaram assim, então, que, na realidade, não é que vai receber, tipo assim, quem fez mais obra recebe mais recompensa. Vai receber o quê? Uma recompensa. Certo? Então, se é isso, independente da quantidade de obra que você fez, você vai receber uma recompensa. Bom, leva-se em consideração que todo mundo que está no céu fez obra. Então, todos vão receber recompensa. Então, O que todos mostra obra. quem está no céu fez obra? Ah, não, Marta. Que isso, hein? Não, é. Não, mas peraí. Aí não, aí você tá Não, apelando. é. E se Ué, a mas pessoa aí você tá aceitou falando, Jesus o céu lá... é por obra? Isso não é uma obra, não? Você acha que obra é o quê? Você acha que obra é só dar comida para as pessoas necessitadas? Você acha que obra é tocar na igreja?
Mas eu vou falar, sei lá, atropelado, tava lá dando o último suspiro, aceitou Jesus. E Não aí? tem pra ela fazer nada, não, só aceitar E aí? Jesus. O que tem? Eu só aceitou a obra de Cristo. E ela não teve obra, não? Qual obra que ela fez? Defina obras, então, pra mim. Pra mim, é as coisas que a gente faz por gratidão a Jesus pelo Defina sacrifício aqui. que ele fez, entendeu? É as Defina coisas. aqui. É ajudar os órfãos, as viúvas, essas coisas. Isso aí, só isso que é obra. Você acha o quê? Que é alvenaria? E a obra só passa a contar depois que você aceita Jesus. Aham. É? É, porque senão, tipo assim, eu acredito, isso é minha crença, de verdade, que toda boa ação sem Cristo, ela é vazia em si mesma. Porque é só pra gente cumprir uma tabela de tipo assim, fiz minha boa ação. Às vezes a pessoa até é boa, mas é pra ela ficar bem consigo mesma. Quando a gente aceita Jesus, a gente entende o que é o reino, que a gente precisa viver por esse reino, a gente começa a viver de uma forma diferente. A gente começa a fazer as coisas, não só porque Jesus manda, mas sim, eu acredito que o correto seria fazer por gratidão. Jesus fez tanto por nós, ele perdeu a vida, e a gente vai deixar, tipo, isso ficar só, morrer na gente, ficar só pra gente. Então, começa a fazer sentido porque a gente faz através de quem é bom de verdade, que é Jesus, não para uma satisfação própria, e sim satisfação do reino, entendeu? Então, para mim, começa a contar só a partir do momento que você aceita Jesus. Valendo é só. Beleza. Então, no céu, então, vão ter pessoas que aceitaram Jesus, mas não teve obra nenhuma. Certo? Pelo É que eu isso? tô falando, é isso. Você consegue me dar um exemplo de um? Que morreu sem obra, assim, Aham. O homem da cruz, ué. Olha, que ele não teve obra feita, mas ele teve crença. Ele Então- confessou a Cristo, ele reconheceu Cristo. Isso não é obra, não? Isso é fé, ué. É, eu enxergo dessa forma. Tipo assim, ele não fez nada. Mas a fé ele teve. Pra ir pro Ele céu, ter repreendido o outro cara também não é obra? Eu não vejo isso como obra. é porque eu enxergo, talvez. De É novo, falar que literalmente talvez eu como fé. esteja errada, meu ele Deus do céu. só mostrou pro outro o que ele tinha, o que ele estava crendo. Mas- Ele só falou com o mas- outro, "Psh, tá doido? Falar. Talvez mas- seja um evangelismo, né? Foi. Entendeu? Ele converteu Não mesmo, sei. né? Foi evangelismo. Vai, Eu eu já tô, fiquei querendo, tô esperando bugada. vocês acabarem de falar pra mim falar, porque Talvez seja. Mas, tipo assim, tá, então ele teve uma obrinha. Entendeu? Então, ou seja, não tem exemplo bíblico que você está falando. Logo, não podemos botar fé. Mas eu acho que. A não palavra é com- acho. Eu acredito, eu creio. Hum. Com o meu achômetro. Não, é sério. Eu acredito que é mais a questão da fé. De falar da fé. Quando eu penso em obras, eu penso em coisas mais práticas. Uhum. De pegar, de fazer. Você tem outra definição? Não, Então você concorda comigo, tá tudo certo. não concordo, Ah. mas eu também não. Eu só acho que é muito perigoso nós colocarmos o céu dessa forma, porque o céu fica muito meritocrático, torno a dizer. Eu acho que fica muito... eu fiz e eu recebo. Tanto é que tem uma linha de uma igreja que ela trabalha nesse ponto. Ela fala assim, uma vez salvo, agora nós temos que correr atrás do galardão. Então nós temos que fazer um Não, mundo é de erradão, coisas tal para nós sermos galardoados. Não, Entende? tá Não vou errado. falar o nome por respeito à instituição, que ela é muito grande, mas eu até gosto dela. Mas ela fala isso, sabe? Ela traz esse contexto, tipo assim, você tem que entender, se alcançou a salvação, então agora você precisa fazer as obras para que você seja galardoado, para que você receba a tal da recompensa. E a recompensa, o que é? Ninguém sabe o que é. A Bíblia não fala o que é essa recompensa. É exatamente esse linguajar que essa denominação usa. Não, mas não é assim. Não é isso que eu tô falando, não. Tá, mas o que eu estou dizendo é que soa muito isso quando vocês defendem a ideia de que quem fez obra vai receber alguma coisa. Porque aí agora ativa, aí para você que está ouvindo a gente agora, já fica uma dica aí baseada no que eles estão falando. Cara, corra atrás das obras, porque senão você vai deixar Mas de receber aí- alguma coisa no céu. Não, entra no que eu falei no começo, que você fez assim, tipo, porque entra no coração. Se você tá fazendo atrás do galardão, tá errado. O evangelho nunca foi sobre ganhar alguma coisa, porque o maior troféu é saber que um dia no coral celeste eu irei cantar. E isso é a recompensa máxima. O resto, cara, eu acredito que você faz por gratidão. Você faz porque você tá com o coração naquilo. Se você faz sem o coração, eu acho que tem um problema até de
será que você aceitou Jesus de verdade? Sabe? Minha opinião. Eu acho. Sim, então todos aqueles. Então deixa eu corrigir a frase, gente. Todos aqueles, então, que fazem de bom coração, né? Que fazem obras de bom coração. Coração em Deus, coração em Deus. Tá, com coração em Deus, então, conforme a Carol está falando, vai receber a recompensa. Eu acredito que parte muito do princípio de que a obra sem a fé, zero. Você está jogando o seu tempo fora. Mas automaticamente, se a pessoa ela tem a fé e por fé ela pratica essas obras, logo ela vai praticar as obras não é porque ela está pensando em literalmente, cara, eu preciso buscar a recompensa. Não, é porque ela acredita que ela, como alguém que crê, ela precisa praticar essas obras. Sim. Então eu acredito que é o conjunto, não separado, sabe? Agora eu já alcancei minha salvação, deixa a salvação parada aqui, que agora é o momento de buscar outra coisa. Eu não acredito dessa forma. Eu acredito literalmente no ponto de que, cara, hoje eu sou salvo e por ser salvo o meu comportamento é de salvo. E o comportamento de salvo é praticar obras, é fazer as obras. Então, só para nós darmos uma definição. Na visão de vocês, então, na visão de vocês, e prestem atenção, na visão de vocês, então, no céu seremos um, seremos co-herdeiros, seremos semelhante a ele, mas uns terão recompensa e outros não. Porque um tem obra e outro não. É isso. Sim. Essa questão de recompensa, essa palavra recompensa, assim, que pesa, dá uma impressão de tipo assim... Porque, cara... lembrando que quem trouxe recompensa foram vocês mesmos. Na verdade, nós usamos no início mesmo. Depois eu mudei para reconhecimento e aí automaticamente você pegou o mais pesado e manteve ele até agora. Mas na realidade eu penso que sim, todos seremos iguais, porém haverá não me pareça. Porém haverá esse reconhecimento de que foram feitos o que foi proposto. Entendeu? Foram feitas as obras que eram necessárias ser feitas. Amiga, aí você como salvo, sabe? Como alguém que literalmente faz o conjunto, fé e obra junto, para que a obra não seja anulada, porque sem a fé ela é morta. Tá bom. Então, para definir, então, só explica tudo isso que você falou dentro da parábola dos trabalhadores à vinha. Falamos sobre essa parábola. Tá, só para fechar. Já falamos sobre essa parábola. Na realidade, eu acredito, né? Eu acredito que esse ponto específico da parábola da vinha, ele não anula essa questão da recompensa. Por quê? Porque é o que eu te perguntei. Seria um Deus, então, se Deus quiser realmente reconhecer esses outros que tiveram obras de forma diferente dos outros, seria ele injusto? Seria Deus injusto de também reconhecer todos de forma igual, independente de quem fez e quem não fez, ele reconhecer de forma igual, também seria ele injusto? Então, assim, são dois paralelos que eu acredito que Deus, a gente está usando o senso de justiça como nós julgamos. Só que talvez a gente não pode colocar a nossa justiça em Deus, porque a nossa justiça ela é algo que nós pensamos ser justo. E não cabe a gente colocar o infinito dentro do finito. Sabe? Entendi. Então tá. Carol, considerações finais aí, minha filha. Muito bom. Descobri que eu tenho tanta coisa para aprender. Normal. Isso foi muito divertido, foi muito legal. E eu acredito que, na verdade, tudo é um processo. Alcançou a salvação através da justificação, depois você alcança a santificação e aí, quem sabe, né? Agora vamos estudar mais, você chega no galardão. Muito bom. Gerson, considerações finais. Então, agradecer a oportunidade, né? Foi muito bom. Acredito que o propósito aqui, literalmente, foi gerar mais pulga atrás da orelha. Vamos fazer outros podcasts. Mas muito bom, muito bom. Eu acredito, sim, que haverá, né, esse ponto de recompensa para aqueles que, por intermédio da fé, praticam a obra. Não com o pensamento de, cara, eu preciso fazer para ter a recompensa. Mas não. Algo natural, algo que, literalmente, por fé, gera nele a fazer as obras. Eu sou salvo e vivo como salvo. Então, no mais, é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bom, gente. Então, agora fechando. E aí, no céu vai ter hierarquia, no céu não vai ter hierarquia, no céu vai ter uns que vão receber recompensas, outros não, uns que serão presenteados, outros não? Essa é a pergunta que você agora vai discutir aí com quem você conhecer, com quem você vai trocar ideia
né? A nossa ideia aqui é só de abrir a mente de vocês em relação a esse tipo de assunto. Meu papel aqui é só de gerar esse argumento mesmo aqui, para a gente gerar esse debate muito bom e saudável, e no final todo mundo sair feliz, e assim como você também. Então, ó, nesse momento agradeço você que ficou com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Eu tenho certeza de que você aprendeu muita coisa. Fique ligado que já vai ter podcast novo também, tá bom? No mais é isso, Deus abençoe, forte abraço, até mais.